teve crises e crises de ciúme, enchia o saco dela e ela resolveu terminar. Até que foi tranquilo, porque ele não tinha como vir pra cá, ele não tinha dinheiro pra nada, ele devia pra ela e não ia pagar de qualquer jeito, né? E tudo bem. Aí passou um tempo, ele começou a... Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Agora mais profissional do que nunca. Estamos aí em todas as plataformas de podcast. Eu sou Deia Freitas, esse é o canal Não Inviabilize e hoje eu trago para vocês mais um podcast do canal. Quem já me conhece lá do Telegram já conhece as histórias e agora eu tô aqui gravando num estúdio. Eu tenho até um cara da técnica chamado Marco que tá aqui me ajudando. E eu tô nervosa, óbvio, né? Primeira vez que eu tô fazendo isso profissionalmente, mas vamos de história. Seja um assinante do nosso canal, super baratinho, você ajuda o canal. Agora eu tô aqui gravando num estúdio super chique, então, né, pra eu conseguir manter, você tem que fazer essa assinatura. Então vai lá, assina, tem o Apoie-se, eu vou deixar o endereço aqui, o link do Apoie-se certinho, então é apoie.se/não inviabilize, mas eu vou deixar aqui certinho todas as redes, todas as formas de você colaborar, e aí você, sendo assinante, você pode mandar o áudio do que você achou da história, do conselho que você tem para a pessoa que escreveu pra gente, e a gente vai colocar ali no final, tá? Então assine. Então, a primeira história de hoje, da história da Camila e do Carlos. Eu já dei mais ou menos uma introduçãozinha dela no Twitter, depois eu vou deixar aqui todas as minhas redes para vocês acompanharem, sempre tem coisa nova lá. E vamos começar. A Camila conheceu o Carlos na praia. Veja bem, eles conheceram em Itanhaém, já tem uns 4 anos mais ou menos. E aí eles começaram a namorar, lá na praia mesmo. Olha que curioso, eles ficaram juntos, né, uma semana, e ele já pediu a Camila em namoro. Tudo corria muito bem, a Camila estava de férias, ela mora aqui em São Paulo e ele mora lá em Itanhaém. Tudo corria super bem no namoro aí dos dois, até que já antes da Camila voltar, o Carlos já começou aí com umas gracinhas. A primeira coisa, né, ele conheceu a Camila gorda e tudo bem, começou a namorar a Camila gorda. Antes dela voltar para São Paulo, ele começou a falar para Camila que ela teria que emagrecer. Então é tudo aquilo que a gente já conversou antes, né? Se o cara não te aceita como você é, você não tem que ficar com esse cara. Mas a Camila estava apaixonada. E aí ela resolveu continuar aí esse namoro com o Carlos, voltou para São Paulo, ela trabalha, né? Ela é contadora e retomou o emprego. E o Carlos lá no litoral fazendo o quê? Nada. Como sempre, litorando. Mais um aí desocupado na nossa história. A Camila trabalhando, eles se viam só de final de semana, quer dizer, todo final de semana ela tinha que ir para Itanhaém, porque o Bonito não tinha dinheiro para subir, para encontrar com ela aqui em São Paulo. Então ela descia todo final de semana e quando ela estava muito cansada, ela bancava aí a vinda, né, do Carlos para cá, para ficar com ela. E aí a gente já volta naquela nossa questão de não sejam ONG de macho. Você não tem que financiar os caras que você fica, né? Se o cara não tem dinheiro pra te ver, então das duas uma. Ou você vai até ele, ou sei lá, isso aí não vai dar certo, né? Você vai ficar bancando o cara até quando? Mas ela resolveu bancar e continuou esse namoro com ele aí quase 2 anos. Então, idas e vindas, ele sempre forçando ela pra emagrecer. A Camila entrou numa onda aí de fazer umas dietas malucas pra tentar agradar o cara. Aquela coisa de sempre. Aí, nesse meio tempo, o Carlos resolveu que ele queria fazer um curso de barco. Pra manusear barco, pra fazer uns passeios. Aí ele que alugaria um barco lá e levaria as pessoas pra fazer passeio e nisso ele ganharia uma grana, né? Só que ele tinha dinheiro pra fazer curso de barco. Adivinha quem que bancou o curso de barco do Bonito? A Camila, lógico, né? Ela resolveu que tudo bem, que ela ia bancar e foi lá, fez um curso de 6 meses, ela gastou quase 8 mil reais com ele de curso e ele tava super feliz, né? Que agora ele ia começar a fazer os passeios de barco, só que pra isso você precisa alugar um barco, né? Aí a gente pergunta, o Carlos tinha dinheiro pra alugar um barco? Não, né? Ele não tinha o dinheiro para alugar o barco. E
E aí isso também sobrou pra Camila, e a Camila alugou o barco pra ele. Ele fez ali 2 ou 3 passeios e não deu certo. Porque não é só a questão de você saber manusear o barco lá, eu nem sei como é que se fala isso, quem tem esse tipo de curso pra velejar, não sei. Onde Você que tá a precisa carga, também meu ter querido? um carisma e tá Tá numa aqui. área que você tem a coisa pra mostrar. Porque o que você vai mostrar em Itanhaém, sei lá, né? Então ele tinha que ir pra mais longe, aí ele precisava alugar o barco por mais tempo e mais grana, e a Camila não tinha como ficar bancando. E aí o negócio, óbvio, que não deu certo. E todo o dinheiro que Pra ele tinha onde? Eu não tô prometido que ia vendo a devolver carga. pra ela, adivinha? Não tinha como devolver, né? E aí ela já tava Aquele? muito ressentida com esse negócio de ter que emagrecer. Ela tinha conseguido emagrecer uns quilos já, mas nunca era suficiente pra ele. E quando ela ia pra praia, ele fazia ela ficar de roupa, porque ele achava que ela tava gorda. E detalhe, ele conheceu ela na praia. Ele conheceu ela de biquíni. Por que mudou depois que começou a namorar? Né? Esse cara sempre ali minando a autoestima dela, falando que ela tava gorda, que ela tava feia. E ela começou a se encher disso, porque, né, uma hora a gente se enche. E ela começou a não querer descer mais pra Itanhaém pra encontrar o Carlos. E aí ele teve crises e crises de ciúme, encheu o saco dela e ela resolveu terminar. Até que foi tranquilo, porque ele não tinha como vir pra cá, ele não tinha dinheiro pra nada, ele devia pra ela, Sério? não ia pagar de qualquer jeito, né? E tudo bem. Aí passou um tempo e Sério? começou a mandar mensagem, dizendo que não sabia, porque tinha ficado tanto tempo com ela, que ela era muito gorda, que ela era feia, que ela era burra. E veja Ok. só, ela é uma contadora que tem mestrado, quer dizer, uma pessoa que tem aí um currículo bacana, inteligente. E um cara ali, um Zé Mané desempregado, te chamando de gorda, te chamando de burra. Parou, né? Chega de ser ONG. E aí ela começou a bloquear ele em tudo, mas ele comprava outro chip, abria outra conta no Instagram e mandava direct pra ela mesmo assim. E aí numa dessas ele mandou uma mensagem pra ela dizendo que queria ficar amigo dela, pedindo desculpa, e ela acreditou. Então ela voltou a falar com ele, né? Voltou a ser amiga. Como que você é amiga de um cara desse, Camila? Eu não entendo, mas tudo bem. E eles voltaram a conversar, voltaram ali a se relacionar pela internet, né? Mas só como Não conheço amigos. essa E cidade. vez ou outra, ele mandava uma foto de alguma moça que ele tava saindo pra ela e falava, olha, você vê como ela é bonita, essa saia curtinha fica bem nela porque ela não tem a coxa tão grossa. Quer dizer, já dando aquele toque, né, pra Camila que ela ainda era aquela gorda. E, gente, pra quê? Pra que ficar aguentando o cara desse? Não tem pra quê, né? Mas ela ficou ali de amizade, até que um dia ela conheceu um outro cara. E esse cara, eu não vou nem dar nome pra esse cara. Conheceu um cara lá X, um cara aleatório, e postou uma foto dela com o cara no Instagram. Gente, pra quê? Carlos surtou. Mas assim, surtou de uma maneira que ele começou a telefonar pra ela, ligar mesmo. E ela não atendia porque ela tava com um outro cara, né? E ligava e queria falar. E ela falou, olha, a gente não tem muito o que conversar, né? A gente é amigo e só, e é isso. E eles ficaram nessa de conversinha e ela tentando evitar, porque agora ela tava com um namorado novo, né? E quando ele viu que ele não ia conseguir mais nada com a Camila, ele começou a xingar a Camila. Então ele mandava mensagens ainda dizendo que ela era gorda, burra, mas agora a coisa já tinha escalado. Bom, eu não vou nem aqui dar os nomes que ele falava, mas o cara baixou o nível. E ela não bloqueava, porque agora o que ela queria? Que ele visse que ela tava com outro cara. Então ela falou, não vou bloquear ele em nada. Colocou foto com o cara no Insta, colocava foto sempre com o cara no WhatsApp, ali naquele... Tem os stories, né, do WhatsApp. E Camila tava feliz da vida. E o cara mandando mensagem. Só que no fundo, ela me disse, Ideia, eu ainda gostava do Carlos. Eu tinha, assim, uma esperança que ele mudasse, sei lá, que ele virasse um cara bacana e aí ele me vendo com outro cara, ele sentisse ciúmes e a gente pudesse voltar. Olha a cabeça da Camila, gente, depois de ter passado tudo que passou. Mas ela tinha essa esperança ainda de voltar com o Carlos, né? E nisso eles ficaram mais
um tempo, uns 6, 7 meses, até que o namoro dela com esse novo cara acabou não dando certo, justamente pela interferência do Carlos e porque a Camila também não sabia o que ela queria da vida. E ela ficou balançada em voltar com o Carlos e marcou um dia de ir para Itanhaém encontrar o Carlos. Porque, não sei, né, Camila? Mas ela achou que, sei lá, ele tinha mudado, porque ele falou que estava arrependido, que ela não estava tão gorda. A frase dele foi: você não está tão gorda, por mim tudo bem, né? E ela achou que já era bom pra ela, né? Já que ele não tá achando que ela tá tão gorda, então tá tudo bem. Só que antes, uns dias antes dela descer pra encontrar com ele surtou de novo, porque aí ele queria saber tudo que ela tinha feito com esse namorado novo, que já era ex, e começou a xingá-la de novo. E ele tava na praia com uma outra moça. E aí ele começou a mandar mensagem pra ela, com fotos dessa outra moça, falando que essa outra moça era magra, que essa outra moça era linda, que a Camila era um lixo. Frase dele: você é um lixo, eu não preciso de alguém como você, olha a mulher que tá do meu lado. E que isso, que aquilo, e a Camila chorando, porque ela tinha combinado de descer, de encontrar com ele, né? E aí, de repente, ele parou de mandar mensagem. Sumiu, parou de mandar mensagem. E mesmo ela sendo xingada ali naquela, né, de brigar com ele, de querer saber da menina, porque ela já achou que ela tava namorando com ele de novo. Essa segunda câmera. E ele parou de responder, interrompeu de vez de responder. Isso era no sábado e ele não respondeu mais. E ela ficou pé da vida, porque falou: agora sim que ele não vai me querer mais, porque ele não tá nem me respondendo, não tá nem me xingando mais. Então, quer dizer, ela criou ali uma dependência com esse cara, né? E chegou no domingo cedo, ela tava muito não, que ela tá bem na minha frente. Ela falou: agora ele deve ter passado a noite com essa menina e não me responde mais. Ela tinha mandado muitas mensagens. E aí ela acordou e ela fez o quê? Ela mandou uma mensagem pro irmão desse Carlos, que morava lá também, todos na mesma casa, né, na mesma cidade lá de Itanhaém. E esse Carlos só foi responder pra ela lá pela 1h30, 2h. E aí ele falou: olha, Camila, a notícia que eu tenho pra você não é muito boa. Não é muito boa, é modo de dizer, né? Não é nada boa. E aí ele acabou contando pra Camila que o Carlos, naquele sábado, depois que ele tinha falado com a Camila, ele voltou ali pra praia pra ficar com a moça, ele bebeu, ele entrou no mar e ele se afogou. Sim, o Carlos, abusivo, insuportável, que tratava a Camila super mal, que chamou a Camila de lixo. Depois dessa mensagem que ele chamou a Camila de lixo, ele morreu afogado. Então, assim, universo, não sei. Camila ficou péssima, né? Ficou mal. E aí desceu, foi lá pra Itanhaém, porque ele tinha se afogado, mas só recuperaram o corpo dele no dia seguinte. Não, no domingo mesmo, mais à noite. Então, quando ela falou com o irmão, ele tinha sumido no mar. Então, a família ainda tinha um pouco de esperança de encontrar ele com vida, mas não rolou. E aí ele morreu, ela ficou mal, óbvio, foi no enterro, foi no velório. E a menina tava lá também, a moça da foto, e ela não tinha nada contra a moça da foto, né? A moça da foto também nem sabia quem era ela. E tudo passou, né? Ela ficou uns 6 meses ali de luto, até que ela arrumou um outro cara. E aí, gente, agora a gente vai ter aí um crossover das histórias, porque o inesperado aconteceu. A história da Camila com o Carlos termina aqui, então o cara que foi péssimo com ela morreu. Então meio que acabou o problema ali dela pra sempre. Ai, desculpa rir, mas, né, ele morreu. E daqui a gente vai pra uma nova história, que seria do nosso outro podcast, que é o Luz Acesa, porque a história da Camila continua, só que agora não é mais uma história de amor nem de abuso, é uma história de terror. Oi, Camila, meu nome é Monique, eu moro em Dublin, na Irlanda, Olá. tenho 40 anos. Camila, eu vim aqui pra te dizer que você é linda assim, do jeito que você é, e que esse cara é um embuste vivo ou morto. E eu sei que a gente aceita o amor que a gente acha que merece, mas você merece muito mais. Agora. Você é linda, generosa, ajudou quem você achava que merecia, mesmo sem ele merecer. Então,
bola pra frente e eu te desejo tudo de bom. Um beijo. Cara, eu escuto o seu podcast, André, pra me revoltar. Porque a minha vida é tranquila, a minha vida é muito prática, eu sou uma pessoa prática. Aí eu escuto pra ficar revoltada, porque eu fui revoltada com as coisas que você conta. Camila, pelo amor de Deus, Camila, pra que você vai dar papinho pra uma pessoa, um cara como Carlos, um frustrado na vida? Eu não sei o que é layer. Camila, por Então, isso que ele ficava enchendo obrigado. a tua paciência com coisas bestas. Fala do seu corpo. Ai, Camila, por favor, para de dar papo pra gente assim. Me ajuda a te ajudar, Camila. Esse caso é um frustrado, é um perdido na vida, é um cara que não sabe o que fazer com a vida dele, aí ele quer estragar a vida dos outros também. Boa ideia, meu nome é Robson, eu ouvi a história da Camila e o que eu tenho pra dizer pra ela é o seguinte, por mais que seja muito fácil pra gente que tá de fora olhar e dizer não vá atrás desse cara, não vale a pena, a gente sabe que em assuntos do coração a gente não manda, mas a aceitação da pessoa que você está se relacionando é muito importante. Se ela se aceita bem assim, se Camila se aceita bem assim, não vai ser um macho escroto que vai fazer ela mudar de ideia. Então, eu penso que a melhor coisa que ela fez foi ter acabado mesmo e na verdade não deveria mais nem ter se relacionado com ele de forma alguma, porque esse tipo de amizade é uma amizade que não vale realmente a pena, se é que se pode chamar de amizade. Bom, a gente encerra aqui mais um podcast do canal Não Inviabilize, com captação de áudio de Marco Esteves e edição de Léo Mogli. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Inviabilize. Eita, o que acontece? Oi, gente, Deia Freitas de novo aqui com vocês para mais um podcast do canal Não Inviabilize e hoje, terror, né? Hoje a gente vai aí contar mais uma história do Luz Acesa e para você entender melhor a história de hoje, você vai lá e ouve a história da Camila, que é a primeira história, é a única que tem. Obrigada Porque pelo é uma look. continuação, uma coisa inédita que aconteceu, que eu recebi esse e-mail da Camila e tinha a história dela com o cara, que é o Carlos, e tinha a história dela depois do Carlos. Então a história que eu vou contar hoje pra vocês no Luz Acesa é o que aconteceu com a Camila depois que ela perdeu um ex-namorado afogado. Seja um assinante, você vai receber 3 histórias por mês e mais uma história de texto, né, feita por mim. Meu, é super baratinho, você ajuda o canal. Agora eu tô aqui gravando num estúdio super chique, então vai lá, assina, tem o Apoie-se, eu vou deixar o endereço, é apoie.se/não inviabilize, mas eu vou deixar aqui certinho todas as redes, todas as formas de você colaborar, tá? Então assine. Então vamos lá. A Camila teve um namoro complicado, abusivo, um namoro aí de uns 2 anos. E depois que esse namoro terminou, o cara continuou no pé dela. E ele xingava a Camila de tudo quanto é nome. E um dia que ela tinha combinado com ele de ir pra praia pra encontrá-lo e talvez reatar esse relacionamento, o cara surtou e mandou fotos de uma outra mina pra ela e chamou ela de gorda, porque ele sempre chamava ela de gorda, e falou que a mina que ele tava agora era magra, que a Camila era um lixo, e parou de responder. E aí depois, no dia seguinte, a Camila foi saber que ele tinha morrido afogado. Então foi um baque, né? Foi um trauma aí pra Camila. Mas ela seguiu com a vida dela. Então ali depois de uns 6 meses que o cara morreu, que o Carlos morreu. Depois do Carlos ela já tinha tido um relacionamento que não tinha dado certo também. E aí ela encontrou um novo cara. E começou a namorar esse novo cara. E ela mora sozinha, né? A Camila mora sozinha. O Carlos, esse ex dela que faleceu, uma época quis vir para São Paulo morar com ela, mas acabou também não dando certo, porque o cara não tinha onde cair morto, então era só mais uma despesa para Camila e acabou não rolando. E com esse novo cara, esse novo namorado dela de agora, depois do falecimento do Carlos, ela tava com planos de morar junto.
E eles estavam combinando pra ver como que ia ser feito, se ele ia morar na casa dela, porque ele também morava sozinho, se ela ia morar na casa dele, esse tipo de coisa. E um dia a Camila tava lá tomando banho, né, pensando como seria ali a vida dela com o novo cara, né? E ela começou a sentir, sabe quando você tá no banho e você sente aquele cheiro assim de esgoto no ralo? E ela começou a sentir um cheiro ruim no banheiro, um cheiro ruim, e ela não sabia de onde era, né? Ela falou, poxa, será que tem alguma coisa entupida? Vou ter que conversar com o dono do apartamento, já pensando essas coisas, e um cheiro muito ruim. Aí ela terminou o banho, saiu, até olhou ali o vaso sanitário, a pia, pra ver se tinha alguma coisa voltando, e não tinha nada. E quando ela estava se secando, ela teve a impressão, sabe quando você tem a impressão que tem alguém atrás de você? A gente sente, né? Aqui, ó. Tem alguém atrás, você vira meio rápido assim. E ela virou meio rápido e não viu ninguém, mas quando ela virou, o cheiro que ela estava sentindo no banheiro todo parecia que tinha entrado na narina dela. Olha lá, é de parecia que papelão. tinha passado por ela. E ela falou, Deia, eu senti até assim um arrepio mesmo, como se alguma coisa tivesse passado por mim. Gente, a Não polícia na de minha papelão. frente, mas por dentro de mim. E aquele cheiro muito ruim, muito ruim. E ela saiu do banheiro de toalha. A gente precisa explicar um pouco a casa da Camila. Tem a cozinha. Na frente da cozinha, a sala. Não tem parede, então é meio que uma coisa só. Aí tem um corredor comprido e tem 2 quartos e o banheiro. O banheiro é lá no final do corredor. Então ela saiu do banheiro no final do corredor para ir pro quarto dela, que seria o primeiro quarto, lá perto da sala. E esse segundo quarto era um quarto que ela usava para escritório e que só tinha ali uma mesa, uma cadeira, poucas coisas. Ela tinha poucos móveis. Ela não fechava a porta. Você tá na sua casa sozinha, você não fecha a porta de nada, né? Nem de banheiro, nem de quarto. E quando ela passou para entrar no quarto dela para trocar de roupa, que ela virou pro quarto, a porta do quarto fechada. Ela nunca fechava, mas ela pensou, bom, pode ter sido o vento, né? Que ela abriu a porta do quarto dela, ela falou que a cama dela tava... Sabe quando você deita na cama e amassa assim a coxa, como se tivesse alguém deitado ali na cama? E ela tinha chegado em casa, jogou a bolsa ali no sofá, foi direto pro banheiro e já tomou banho, então ela não tinha nem passado pelo quarto. E assim, de manhã ela arrumou a cama, ela não tem gato, não tem cachorro, então não tinha como ter alguém deitado lá. Ela não deitou na cama, a cama dela estava feita. E ela diz que ela é uma pessoa que ela gosta de arrumar a cama, então de manhã ela arruma a cama esticadinha, bonitinha, e a cama tava bagunçada. Então ela já ficou assustada. Mas o que você pensa? Na pior das hipóteses, tem alguém morando aqui escondido. Sabe aquela coisa que a gente vê na Inglaterra, que tem muito, né? De gente que mora escondido dentro da sua casa sem que você veja. E ela pensou nisso, mas ela falou, poxa, de repente eu sentei na cama depois que eu arrumei e não vi. Mas ela falou que era nitidamente como se alguém tivesse deitado. Mas passou, o cheiro sumiu, ela foi ali pra cozinha, fez alguma coisa pra comer e depois foi dormir. E nessa noite que ela sentiu esse cheiro de podre, foi a primeira noite que ela sonhou com o Carlos depois de tudo que tinha acontecido. Ela nunca tinha sonhado com ele. E aí ela sonhou que ele estava na praia mesmo, onde eles se encontravam sempre, e ele estava lá sentado e ele estava chorando muito. Ele estava só de calção azul, sem camisa e chorando muito, e ela tentava chegar perto dele e não conseguia, ele não olhava pra ela, e ele chorando. E ela acordou, não associou nada com nada e foi trabalhar. Depois que ela saiu do trabalho, ela saiu com o namorado dela lá e voltou pra casa, já era quase 2 horas da manhã. E aí ela disse que ela entrou em casa, colocou a bolsa, como sempre, no sofá, que era uma mania dela, o sofá e a poltrona, ela colocava a bolsa na poltrona, e foi tirando sapatos, jogando as coisas por ali, pra ir pro quarto, pra depois tomar banho e tal, e deitar. Que ela tava entrando no quarto, ela ouviu um barulho na sala. Que ela voltou, a bolsa dela tava no chão. E não tava só assim no chão, tipo, ela pôs na poltrona de qualquer jeito e a bolsa dela, sei lá, caiu. Não, a bolsa dela tava virada no chão, com as coisas espalhadas pelo chão. E ela falou, Deia, é uma bolsa que tem zíper. Então, assim, pra bolsa abrir o zíper e espalhar as coisas pela sala, que aí ali ela já ficou com medo. Mas como é que você explica uma coisa dessa, assim?
você não explica, né? Então ela ficou com medo, catou as coisas ali do chão, mas nem passou pela cabeça dela, Carlos, nem nada. E ela nem tomou banho. Do jeito que ela tava ali, ela tirou a roupa, entrou embaixo das cobertas e ali ela ficou meio apavorada, meio pensando que no dia seguinte ela ia ligar para uma tia dela lá, que é de um centro espírita desses kardecistas, tipo Chico Xavier, né? E que ela ia falar com a tia dela e perguntar o que podia ser aquilo, né? E ao mesmo tempo, ela muito racional, ficava pensando, sei lá, de repente a bolsa rolou da poltrona, já tava com o zíper aberto e as coisas caíram. Simples assim, pode ter sido isso. E aí quando ela tava quase pegando no sono, aquele cheiro podre de esgoto novamente. Ela falou, ou é o apartamento de cima, ou é o apartamento de baixo, tem alguma coisa subindo aqui, voltando o esgoto pro meu apartamento. Aí ela levantou, foi até o banheiro pra ver se não tinha nada vazando, porque ela falou que o cheiro tava muito forte. E o banheiro dela ficava no final do corredor. Quando ela entrou no banheiro e viu que tava tudo em ordem, não tinha nada, que ela virou pro corredor novamente, ela viu o Carlos. O coração da Camila quase parou. E assim, ela tava quase adormecendo, então de repente podia ser um sonho, né? Sabe quando você sonha acordado? Só que nisso ela deu um passo para trás, ela voltou pro banheiro, e banheiro super pequeno, e ela acabou caindo, sentada na tampa do vaso, assim, e aí ela acordou Muito de lento, vez. tio. E ela olhou, continuou olhando pro corredor, e ele tava no corredor. O que você faz, gente, quando você vê o seu ex-namorado morto, podre no seu corredor? Ela fechou a porta do banheiro e começou a gritar. Eu igual vou uma embora, louca. mudo de E casa. gritou, acordou gente do prédio, chamaram a polícia. A polícia veio e ela abriu a porta e ela teve que explicar que foi um fantasma que ela viu no corredor. E aí tem vizinho que fica bravo, né? Tem vizinho que não acredita. Mas uma vizinha dela, tipo 2 andares pra baixo, falou pra ela, olha filha, amanhã cedo você vai lá no meu apartamento, eu sou aqui do 101, pra gente conversar. E assim ela fez, ela nem conseguiu dormir direito, o cara não apareceu mais. E aí ela foi lá no apartamento da senhora do 101 e a senhora pediu pra ela explicar, né, o que ela tinha visto. E ela falou que ela estava sentindo um cheiro muito forte dentro do apartamento e que ela viu o Carlos, que ela viu o ex. E aí a primeira coisa que essa senhora perguntou pra ela foi, filha, você matou o seu ex-namorado? E aí ela respondeu que não, que ele contou como ele tinha morrido, que ele tinha morrido afogado e que nessa aparição dele, ele estava exatamente do jeito que ela tinha visto ele na praia, só de calção, sem camisa, mas ele estava muito, muito, muito magro e muito pálido, assim. Ela sabia que era ele, mas ele estava diferente. E aí essa senhora falou pra ela que era uma senhora religiosa, só que uma senhora católica. E aí essa senhora falou pra ela que ia rezar por ela e que era pra ela ir numa igreja. Meu Deus, e quanto pedir buraco. pra rezar 21 missas pro Carlos. 21 semanas rezando pelo Carlos. E aí ela falou, bom, o mal não vai fazer, né? E foi, e no mesmo dia ela passou numa igreja lá, na sacristia, e assinou, e o cara da igreja falou pra ela que podia marcar, parece que 5 missas, e depois ela ia ter que voltar, marcar mais 5. Ela falou, tudo bem, eu venho, né, até completar 21. E ela voltou pra casa à noite e trouxe o namorado dela junto, porque ela ficou com medo de dormir sozinha ali. Nada aconteceu, nem sentiram cheiro, nem viram nada. O namorado dela não acreditava nela, achou que ela tava precisando de terapia, né? Que de repente ela tava meio, sei lá, abalada ainda, né? E na noite seguinte ela foi dormir na casa do cara e não voltou pra casa dela. De lá ela foi direto trabalhar. E quando ela voltou pra casa daquele dia, porque ela dormiu na casa do cara, então ela saiu, digamos, numa quarta cedo, foi trabalhar, dormiu no cara, foi trabalhar e só voltou pra casa na quinta noite. Então ela ficou quarta e quinta praticamente o dia todo fora. E quando ela voltou, a Camila sempre muito organizada, muito limpa, ela falou que a pia dela tava cheia. Sabe louça que você deixa no escorredor
tava espalhada pela pia, que tinha copo quebrado, que tinha coisa caída. E aí ela, do jeito que ela abriu a porta, ela desceu pro 101 na casa da senhorinha lá. E aí ela contou pra senhorinha, e a senhorinha não tinha muito o que fazer, né, porque católica, e ela acabou ligando pra tia dela, a tia dela falou que ia lá, e nesse dia ela voltou de novo pra casa do namorado, não dormiu na casa dela de novo. E aí ela foi trabalhar na sexta-feira e não tinha mais como ficar também dormindo na casa do namorado. Ela precisava de roupa, precisava pegar as coisas dela. E ela foi pra casa decidida a confrontar o Carlos, caso ele aparecesse. E nada aconteceu na sexta-feira à noite. De manhã, ela não trabalhava de final de semana. Quando ela acordou, ela... Sabe quando você tá acordando, mas você não acordou ainda totalmente? Que ela foi tentar levantar da cama, ela não conseguia levantar da cama. E aí ela não conseguia, aquele cheiro podre, podre, podre. E quando ela olhou pro lado dela, na cama, ela viu o Carlos. E ele tava tão perto que ela assustou, assim, levantou correndo, mas ela não conseguia levantar. Sabe quando você faz o movimento, mas não consegue sair? Eu acho que ela teve uma paralisia do sono, sei lá, alguma coisa assim. E ele muito perto, e ela só conseguia virar o rosto e falar pra ele, por favor, vai embora, por favor, vai embora. E nada, e o cara lá. E aí agora ela tá nessa. Ela me escreveu justamente porque o cara que é o novo namorado dela voltou atrás no lance de querer morar junto. Ela acha que é porque realmente ela tá meio, assim, fora das ideias, né? Tudo ela fica assustada, tudo ela tá muito irritada. E tá acabando com esse relacionamento dela e esse Carlos fica aparecendo pra ela com esse cheiro de podre dentro do apartamento dela, o tempo todo. E ela falou que agora ela já tá indo lá no centro da tia dela, mas de que nada adiantou. E que geralmente acontece assim, ou é à noite, depois que ela sai do banho, ou é de manhã, assim, sei lá, 5 horas da manhã, das 5 pra frente. E ela não sabe o que fazer, e aí ela queria a opinião de vocês aí, o que vocês têm a dizer pra Camila. E o cara continua aparecendo. Então, se alguém tiver alguma dica ou tiver algum lugar que possa indicar pra Camila em São Paulo que ela possa ir pra tentar resolver isso. Eu sou daquele tipo de gente que não acredita em nada. Ao mesmo tempo que eu não acredito em nada, eu não consigo duvidar dela, porque ela que tá passando por isso, então ela que sabe o que ela tá passando. Então, se o Carlos aparecesse na minha frente, eu ia falar, oi Carlos, socorro. Mas ao mesmo tempo eu não consigo... É uma coisa muito distante pra mim. Então eu não sei o que aconselhar, e é por isso que eu deixo na mão de vocês. Então, vocês que são religiosos ou que têm alguma religião, eu não tenho nenhuma religião. Então eu não tenho nenhum tipo de conselho religioso pra passar pra Camila. Então, se vocês têm alguma dica, qualquer coisa, a Camila vai ouvir. Eu vou gravar, agora funciona ao contrário, né? Se você é meu assinante, você vai receber primeiro as histórias e vai poder mandar os áudios, e a gente vai anexar no final das histórias, tá? Então é isso. Encerramos aqui mais um Luz Acesa e em breve eu tô de volta aí com vocês. Um beijo. Pular pro próximo. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Hoje a história é a história de duas irmãs. Eu vou dar o nome de Ruth e Raquel por causa da novela, mas eu não lembro nem quem era boa, quem era ruim, então vai qualquer uma é a Ruth, qualquer uma é a Raquel, depois a gente interpreta aí. A Ruth é a mais velha, tem 26 anos, e a Raquel é a mais nova, tem 24. As duas cresceram no interior de São Paulo. No começo, né, quando eram criancinhas, eram bem amigas. E aí depois, na adolescência, começou já a azedar a coisa. Por quê? Todo namorado que a Ruth conseguia, a Raquel ia lá e ficava com o cara também. E muitas vezes os caras deixavam, né, da Ruth pra ficar com a Raquel. Então a Raquel sempre tomou os namorados da Ruth. E isso foi da adolescência até faculdade. Era sempre esse problema. Esqueci. Os pais da Ruth
e Raquel, eles decidiram que não iam interferir na briga delas. Então, assim, não me importava se a Ruth amava muito um cara e a Raquel ia lá e ficava com o cara. Os pais não se metiam, né? Nem culpavam a Ruth, o que eu acho errado, né? Mas tudo bem. E também nem ficavam muito, assim, dando trela pra Raquel. E ficava nisso. As duas brigavam muito, era sempre por causa de namorado. Então chegou num ponto que a Ruth não levava mais os namorados em casa, porque parecia que a Raquel queria competir mesmo. Ela queria ver até onde ela conseguia chegar, né? Até onde ela podia roubar os namorados da irmã. Quando a Ruth fez 20 anos, ela começou a namorar um cara que ela gostava muito, sim, muito mesmo do cara. E, né, por sorte, ele não era um canalha como os outros que queria ficar com as duas irmãs. Então, a Raquel deu muito em cima dele e o cara não aceitou, o cara saiu fora. A gente vai chamar esse cara de Marco Aurélio. Então, o Marco Aurélio gostava muito da Ruth, a Ruth gostava dele, mas a Raquel infernizou tanto que o namoro não deu certo. Eles ficaram um ano e pouquinho juntos e se separaram. E segue a vida, né? Elas faziam faculdade, em faculdades diferentes, então a Ruth tomava muito cuidado com isso, de levar caras em casa. Pensa você não poder levar seu namorado em casa porque sua irmã pode pegar seu namorado. Complicado, né? Aí, meus amigos e minhas amigas, a Raquel, a fura-olho, conheceu um cara chamado Ricardo e se apaixonou por este Ricardo e casou com o Ricardo. E aí é que a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque assim, a Raquel, ela fazia faculdade, trabalhava num jornal, né? Ela fazia faculdade de jornalismo, mas ela já estava meio que ali na área como estagiária. E ela casou e foi transferida, não era bem transferida, ela foi fazer uma matéria, ajudando uma matéria lá em outro estado. E ficou 3 semanas longe de casa do marido, assim, ela nem teve lua de mel. Nessas 3 semanas que Raquel estava fora, a mãe delas, né, falou: olha, Ricardo, em vez de você ficar lá na casa sozinho, né, vem dormir aqui em casa, né, só eu, o meu marido e a Ruth, né, você pode ficar aqui dormindo no quarto que era da Raquel. Ok, Ricardo achou ótimo, né? Porque ele não ia ficar sozinho, ele ia ter alguém ali pra fazer as coisas pra ele e tal. E ele foi dormir, passar essas 3 semanas na casa de Ruth, né? Enquanto a irmã estava longe. E Ruth, digamos assim, Ruth é de Escorpião. Ruth estava numa vibe vingativa. E aí ela lembrou de todos os caras que ela tinha perdido na mão de Raquel, inclusive daquele cara que ela gostava tanto, né? Que só não deu certo porque a Raquel infernizou. E aí Ruth deu uma investida no Ricardo. E o Ricardo, como já não era flor que se cheire, porque se você tá recém-casado, né, não teve nem lua de mel e você já tá aí todo animado com a sua cunhada, você também não é coisa boa, né? Ricardo sucumbiu. E aí essas 3 semanas na casa da mãe de Raquel e Ruth foi assim praticamente uma lua de mel de Ricardo, só que com a irmã errada. Ruth não se apaixonou por Ricardo, Ruth não tinha interesse em manter um relacionamento paralelo com Ricardo. Ruth queria vingança e por vingança ela ficou com o marido da irmã. Tanto que assim, na cabeça da Ruth, quando a Raquel voltasse, ela ia contar. Falar: olha, eu passei 3 semanas com seu marido aí, feliz relacionamento pra você daqui pra frente agora. Só que quando Raquel estava lá, sei lá onde, fazendo a matéria, Raquel ficou tocada com esse gesto da mãe e da irmã de acolher Ricardo e começou, né, a conversar mais com a irmã. Chegou até a pedir desculpa. Olha só, gente, Raquel falou: olha, a gente era muito imatura, eu sei que eu fiz errado, que eu roubei seus namorados, queria muito que você me desculpasse, agora eu sei, né, o que é gostar de uma pessoa de verdade, né? E o Ricardo é um cara excelente pra mim,
obrigada por acolher o Ricardo aí, nananã. Pensa, Ruth acolheu o Ricardo demais, né? Ele foi super acolhido nos braços de Ruth. Só que aí ela começou a dar uma amolecida também. Tipo, será que Raquel mudou mesmo? Agora eu vou estragar o casamento deles, que nem começou? Aqui só entre nós, Ruth. Meio que, né, já tava estragado. Já estragou, Ruth. Mas tudo bem, os dois estragaram, né, Ricardo e Ruth. Aí ela deu pra trás, falou, não vou contar nada. Fica o Ricardo aí, esquece. Eles já tinham conversado também, o Ricardo com aquele papo, né, que tava carente, porque não deu pra ter a lua de mel com a Raquel, mas que não gostaria que a Ruth levasse isso pra frente, nananã. Aquele papo de homem canalha, né? A Ruth também não estava mais interessada, falou, ótimo, então a gente fica assim mesmo. E Raquel voltou já numa outra vibe, praticamente boazinha, Raquel. Pessoa ótima. Aí também parece que Ruth tirou aquele ranço, né, que ela tinha da irmã do peito, porque, ó, vingança. Ela passou a lua de mel com o marido da irmã, então ela tava vingada. Tava tudo ótimo, né, entre todos. Tudo tava correndo super bem, agora eles tinham almoços de domingo, né, a família toda. Não tinha clima nenhum entre Ruth e Ricardo, porque aí a Raquel voltou, Ricardo focou em Raquel. Siga em frente. Só que... Por que as pessoas não usam camisinha, gente? Sério? Vocês acham que todo mundo é assim, é limpinho, ou não tem uma DSTzinha, ou não vai pegar um filhinho? Então, pra encurtar a história, Ruth pegou o filhinho. Ruth estava grávida. E o único cara que ela tinha transado naquele ano, era março, tinha sido Ricardo, marido da irmã. Ou seja, o filho era de Ricardo. A Ruth perdeu o chão, gente. Ela me contando que ela olhava no espelho assim e falava, você é burra. Quando que você achou que uma vingança ia dar certo fora de novela? E agora o que eu faço? E Ruth, assim, torceu demais para aquela gravidez não vingar, porque aborto não era uma opção para ela, contra a religião dela, não pensava em abortar. Mas ela achou que não seria pecado torcer para perder a criança, tipo, não vou fazer nada, só vou ficar aqui mentalizando que eu não posso ser mãe agora. E nessa de torcida aí, passou o primeiro trimestre, né, Ruth? Torceu, mas a torcida lá da natureza foi maior. E ela estava grávida mesmo, e agora ela já tinha que começar a pensar aí num plano B. E tinha uma coisa que realmente era muito comprometedora nesta gravidez. O que complicava um pouco mais a vida de Ruth é que Ricardo era ruivo, muito, muito, muito ruivo. Ela deu o exemplo pra mim assim, os pelos do saco de Ricardo eram ruivos. Ruivo, inteiro ruivo. Então o medo dela maior era nascer uma criancinha ruiva. Porque pensa, ela tinha pesadelos, ela na maternidade, a mãe, o pai e a irmã, todo mundo esperando a criança nascer. E aí nascia e vinha a enfermeira com uma criança ruiva e todo mundo começava a gritar. E todo mundo começava a gritar e correr pelo hospital como se a criança fosse um monstro ruivo. Esse era o pesadelo recorrente de Ruth. Mereceu também, né, Ruth? E assim, ela tinha que falar agora alguma coisa pra família. O que ela ia falar? Chamou o pai e a mãe e falou, olha, eu saí aí com um cara no carnaval, eu não sei quem é esse cara e eu tô grávida. O pai dela ficou passado, né? Chorou. Você deu esse desgosto pra mim. Imagina o tamanho do desgosto se o velho soubesse. Você deu esse desgosto pra mim, que não sei o quê. A mãe ficou triste também. Mas no final acolheram a filha e, bom, tá grávida, vamos, né, colher aí o nosso neto e não tem outro jeito. E a Ruth resolveu que não ia comentar nada com o Ricardo, não ia falar pra ele que o filho era dele, ia deixar no ar, porque Ricardo também não sabia que ela só tinha tido ele de parceiro, né? Então ela falou, também não devo explicação pro Ricardo, se nascer ruivo, aí é uma outra batalha que eu tenho que enfrentar. Até lá, eu não vou contar pro Ricardo. E não contou. E a Raquel ficou super feliz com a gravidez da irmã. Não, porque eu e o Ricardo, a gente tem que ser os padrinhos dessa criança.
Ricardo mais que padrinho, né? Quase pai. Ou seja, pai. Não, porque a gente vai ser padrinhos. A primeira roupinha foi a Raquel que deu, né? Antes de nascer. E a Ruth, assim, passada, com a mão no rosto, olhando, pensando: meu Deus do céu, o que vai ser dessa família na hora que nascer uma criança com aquele cabelinho de fogo? Ruth então começou a fazer o pré-natal com uma médica, uma obstetra, e a única coisa que ela perguntava para a médica toda vez que ela ia era: qual a probabilidade de nascer ruivo? E se nascer ruivo? E a médica ficava assim: mas por que você acha, né? Porque assim, todo mundo já sabia agora da história que ela não sabia quem era o pai. E aí a médica achou que, bom, se você tá me falando isso, que o cara pode ser o ruivo, vai facilitar pra você, então vamos torcer pra nascer ruivo. E ela chorava e falava pra médica: não, não pode nascer ruivo. A médica achou que ela tava meio piradinha por causa da gravidez, não levou tão a sério, né, essa questão. E pras outras pessoas, óbvio, ela não contava esse medo que ela tinha da criança nascer ruivo. Mas absolutamente tudo que tinha no Google sobre a probabilidade de nascer uma criança ruiva, Ruth sabia. E ela só pedia isso pra Deus, fez promessa: pelo amor de Deus, não nasça ruivo. Porque ela já tinha na cabeça dela que ela ia assumir essa criança sozinha. A vida de Ruth agora era baseada em pesquisar no Google gene, azão, azinho, azão, azinho, azinho, pra ver se talvez ela pudesse ter um filho ruivo, torcendo pra não, comer e sair pra fazer compra com Raquel, porque agora Raquel tinha virado a tia louca do bebê. Raquel queria comprar tudo pra criança, tudo. Não, porque eu sou a madrinha dessa criança. E outra coisa, a Ruth não quis saber se era menino ou menina, porque assim ela não identificava assim como uma ruiva ou um ruivo. Ela não quis saber. Então aí Raquel comprava tudo amarelo, tudo verdinho, tudo branquinho, tudo beijinho, porque, né, ainda tem muito nessa coisa do rosa e azul. Alô, ministra. E ela não queria errar, né? Então, vou comprar tudo assim mais neutro pro meu sobrinho e sobrinha, ela falava. E assim, Raquel numa felicidade com essa criança. Se ela imaginasse, Ruth escolheu um parto natural e conforme a gravidez foi evoluindo, Ricardo continuava na dele, como se nada tivesse acontecido. Em nenhum momento acho que Ricardo pensou que o filho fosse dele. Não sei porquê, né? Mas ele estava ótimo, zero preocupado. Nenhuma vez perguntou pra Ruth: olha, tem alguma chance de ser meu filho? Não perguntou, gente. Então olha o nível deste elemento, né? O tempo foi passando e chegou o dia do parto de Ruth. O fatídico dia. E ela tinha escolhido que ia ser um parto normal, tudo, não ia apressar nada. Então ela começou a sentir as dores em casa e adivinha, gente, quem levou ela pro hospital? Quem ligou pra médica? Raquel. E quem foi junto com Raquel? Ricardo. Quando a médica chegou no hospital e viu ali a Ruth cercada por Raquel e Ricardo, na hora ela se ligou à questão do ruivo. Meu Deus do céu, é o marido da irmã. E o que a médica pensou? A médica foi muito inteligente. Ela falou: se eles ficarem aqui, eu vou ter que chamar a irmã pra ver o parto. Olha a médica. A médica falou pra eles assim: olha, pelo que eu tô vendo aqui, não nasce hoje. Vão pra casa, dá uma descansada e quando tiver perto de nascer, eu ligo pra vocês. Mas o parto ia acontecer naquele dia. É que ela não queria que os dois estivessem presentes, porque tinha uma chance de nascer ruivo. E a hora que a Ruth viu que a médica tava falando isso, a cara dela deu uma aliviada, porque ela tava com a mesma preocupação. Pensa, melhor médica, né? A médica foi muito rápida, assim, né? Sacou muito rápido e mandou os dois pra casa. E a Ruth, assim, a parte ruim é que ela teve a criança sozinha. A parte boa, a criança não nasceu ruiva! A criança nasceu com cabelo pretinho, um menino de cabelo preto. Então, assim, não tinha como. Ela ainda olhou bem pra ver se não tinha a fuça do Ricardo. E não, era um mix, assim. Ela que sabia, até achou meio parecido, mas criança tem cara de joelho, né? Primeiro dia, o importante era a cor do cabelo ali. Ela viu bem cabeludinho, pretinho. E tava ótimo já deu aquela aliviada.
Ruth, amamentando seu bebezinho, pensou: cabelinho preto, vida nova. Agora eu registro só no meu nome e bola pra frente, né? Acabou o pânico, acabou tudo. E ela resolveu dar o nome do menino de Marco Aurélio, que era o nome daquele cara que ela tanto amou no passado. E aí o tempo passou um pouco, os avós assim babando no neto, a tia Raquel super empolgada também, até tio Ricardo, né? Todo mundo ali em volta do bebezinho, o pequeno Marco Aurélio. E o tempo foi passando, o aniversáriozinho de Marco Aurélio de 1 ano. E ela postou várias coisas no Facebook e não se sabe como. Isso chegou até o Marco Aurélio, lembra o amor dela do passado? E eles se encontraram no Facebook Como e ele será que viu eu que ela tinha um volto meu negócio bebezinho aqui? com o nome dele. Pensa, gente, que amorzinho. Apesar de toda a sordidez. E aí ela acabou convidando o Marco Aurélio pro aniversário do Marco Auréliozinho de 1 ano. E ele foi. E eles se reencontraram e assim, deu aquele frio na barriga. E eles voltaram a namorar, porque agora a Raquel tava casada, né, com o Ricardo, não ia mais encher o saco deles. Ele também disse que sempre gostou da Ruth e eles voltaram a namorar. Então agora a vida da Ruth estava excelente. Ela tinha um bebezinho que ela amava muito, que ela jamais ia contar nem pros pais, pra ninguém, que era filho do Ricardo. Então isso era um ponto que ela não ia falar pra ninguém. E ela começou aí um namoro com o Marco Aurélio do passado, que era o amor da vida dela. E o namoro ficou tão intenso, tão assim legal, que ela cometeu um erro. Eu acho que foi um erro, porque, né, ela resolveu contar pro Marco Aurélio que o filho era do Ricardo. Pra quê, Ruth? Sério, Ruth? Pra quê? Sério, gente, só a médica sabia, não tava bom. Por que que tem que dar prova de amor, de não ter segredo? Todo mundo tem segredo. Pra quê, Ruth? Você foi contar o segredo mais sórdido da sua vida pra um cara que você tá amando agora, mas que você não sabe se vai amar daqui 5 anos. Entendeu? E o que que esse cara vai fazer com essa informação? Não tinha pra quê contar pro Marco Aurélio. Agora, se fosse uma novela, a gente tinha que torcer, sei lá, pro Marco Aurélio morrer. E levar esse segredo pro túmulo. Mas como é vida real, né? O Marco Aurélio ficou puto da vida. E assim, sabe esses caras certinhos demais? Que o cara que nada tinha a ver com a história resolveu fazer? Adivinha, gente? Marco Aurélio, agregado, coadjuvante da história, quase um figurante de fundo, resolveu que ele tinha que fazer o quê? Justiça, justiça, justiça. E aí, o Zé Povinho foi lá no trabalho do Ricardo, deu um soco na cara do Ricardo e falou assim: por que você não assumiu o seu filho? Ricardo, que nem sabia, porque, né, a Ruth nunca contou pra ele. Ele também, sei lá, se fez de sonso ou nunca desconfiou. Levou um soco e agora tava sabendo que era o pai da criança da Ruth pelo agregado Marco Aurélio, que tava chegando ali, chegando no bonde agora. Qual foi a reação de Ricardo? Ricardo começou a chorar compulsivamente nos braços de quem, minha gente? Marco Aurélio. Eu não sabia, cara, eu nunca soube. O Marquinho é meu filho, eu amo o Marquinho. Como que a Ruth fez isso comigo? Me privar, meu filho. Ricardo pirou. Gente, o pessoal ali esqueceu que tinha Raquel, que tinha pai e mãe de Raquel. E os dois ficaram lá abraçados, chorando. Marco Aurélio pegou o telefone ainda com o Ricardo chorando de fundo e falou: olha, Ruth, estou saindo da sua vida porque você tem que ficar com o pai do seu filho. Sério? Marco Aurélio, bicho, assim, só passou pela história pra causar transtorno e foi embora. Falou que não ia mais ter um relacionamento com Ruth, que já estava apaixonado de novo. Então, quer dizer, segunda vez que, né, não dá certo. Tá vendo como não dá pra homenagear homem? Você vai pôr ainda o nome da criança do cara que tá desgraçando sua vida. A vida toda você vai ter que olhar pro Marco Aurelinho e falar: putz, pus o nome do cara. Ricardo enlouqueceu na
confirma. Ele queria, porque ficou ligando pra Ruth, que eles tinham que conversar, que ele queria assumir o Marquinho, e que isso, que aquilo, que não, que ele ia largar a Raquel pra ficar com ela. E a Ruth não gostava dele, nunca gostou dele, nunca quis ficar com ele, e também nem queria que ele assumisse Ok, a criança. vamos lá. Apesar de que a gente também tem que ver o lado do Marquinho, né? Que ia estar com o pai tão perto e nunca conheceu o pai. Complicado também, né? Ó a situação, Ruth. Só que o cara ficou louco. Queria contar pra todo mundo. E agora, o Marquinho já tava ficando na creche. Quem pegava o Marquinho na creche era a Raquel. Raquel saía mais cedo do trabalho, cada uma tinha um horário lá, e pegava o Marquinho na creche e levava pra casa da mãe lá, porque a Ruth ainda morava com os pais, né? E nesse dia, ela deixou o Marquinho e deixou um embrulhinho junto com o Marquinho. E deu na mão da mãe e falou, olha, esse aqui você não abre, só entrega pra Ruth pra ela abrir. E a mãe deixou lá em cima da mesa, a hora que a Ruth chegou, falou, sua irmã passou aí, deixou o Marquinho, deixou esse embrulhinho pra você. Quando ela abriu o embrulhinho, adivinha? Um sapatinho de nenê. Raquel estava grávida. Virem à direita. Raquel grávida. Quando ela chegou em casa, Raquel, ela fez a mesma coisa, deixou um sapatinho lá e saiu pra ir no mercado. Ricardo chegou transtornado, já querendo contar tudo, só que a sorte é que ela estava no mercado, que a Raquel estava no mercado. E aí ele viu o sapatinho em cima da mesa e achou o quê? Que de repente a Raquel já tivesse descoberto também, pegou o telefone e ligou pra Ruth, que ainda bem que não ligou pra Raquel. Falou, tem um sapatinho aqui, você já contou pra sua irmã? E aí Ruth contou pra ele que Raquel estava grávida. Então, quer dizer, mudou a história. Ele ia contar, ele ia largar da Raquel, mas agora a Raquel estava grávida também. E eu acho que essa gravidez da Raquel neste momento foi uma bênção, né? Porque aí o Ricardo deu uma acalmada. Tipo, poxa, peraí, não posso também atropelar, agora minha esposa tá grávida, eu vou com mais calma. E a Ruth conseguiu convencer o Ricardo a deixar as coisas como tava. Ela falou, olha, quando eu precisar de alguma coisa pro Marquinho, eu falo com você, se eu não conseguir ir sozinha e tal, e mais pra frente a gente vê o que a gente faz. Porque assim, o Ricardo também não tinha tirado da cabeça a ideia de ser o pai do Marquinho, né, de assumir, e sei lá como, né, ele achou que isso podia ter um final feliz. E meio que todo mundo se acertou e a vida foi correndo mais um pouquinho. Raquel com 2 meses de gestação, tá no metrô, indo pro trabalho, encontra quem? Quem é a pessoa com o maior desserviço da história? Marco Aurélio, né? E o sem noção já chegou falando com ela. Marco Aurélio, é assim, como que você chega em alguém que você não tem nem tanto contato, que no passado você já até tretou, porque você não quis ficar com a pessoa, e fala assim, ô Raquel, nossa, sinto muito, cachorrada, né, o que eles fizeram com você, e até comigo, né, porque quando eu voltei a namorar a sua irmã, eu jamais imaginava que o Marquinho fosse filho do Ricardo. No metrô, ela em pé, no metrô, pálida. Raquel passou mal. Tipo, passar mal de ter que descer na próxima estação e chamar os funcionários do metrô. Graças ao Marco Aurélio, Raquel passou mal, foi parar no hospital. E Raquel perdeu o bebê, gente. Lá do hospital, depois, né, que ela ficou sabendo que ela tinha perdido o bebê, ela ligou pra Ruth e falou, olha, eu já tô sabendo de tudo, que o Ricardo é o pai do Marquinho. E aí a Ruth ficou também desesperada, falou, eu tinha combinado com o Ricardo de não falar nada, não significou nada o que a gente teve, foi um deslize. E a Raquel falou, olha, nem termina de falar, Ruth, o Ricardo morreu pra mim, você morreu pra mim, só que o Marquinho não tem culpa de nada, e o Marquinho merece saber quem é o pai dele, merece ter um registro, merece pensão, merece tudo. Então você cria vergonha na cara e faz as coisas certas pelo seu filho. E desligou o telefone na cara de Ruth. Lembrando, gente, que é a Ruth, viu, que me escreveu e não Raquel. E agora, assim, sei lá, é o momento mais triste pra mim da história, porque a Raquel, além de ter perdido a criança, ficou muito, muito, muito triste e contou pros pais, lógico, né, porque a Raquel, que foi tão errada na adolescência e no começo da idade adulta, foi a primeira a falar que, olha, não tem que ter mentira. Tem que contar, ué, aconteceu, tem que contar. E aí contou pro pai e pra mãe também, quer dizer, segundo
desgosto que a Ruth estava dando pra eles, tal. Todo mundo ficou com ódio do Ricardo, todo mundo ficou com ódio da Ruth. Só que aquela coisa, a Raquel saiu da casa que ela morava com o Ricardo, que era uma casa alugada, e voltou a morar na casa dos pais. Então ela ia ter que conviver com a Ruth, né? Elas iam ter que conviver ali até, sei lá, a Ruth sair de casa, mas a Ruth também não tinha condição de sair de casa. Então tava todo mundo de novo sob o mesmo teto, né? Só que a Raquel cortou realmente Ruth de tudo. Ela não falava com a Ruth, não fala ainda com a Ruth, não olha na cara da Ruth, como se a Ruth não existisse. E ela, a Raquel, é madrinha, né, do Marquinho. E a Raquel gosta muito do Marquinho, cuida do Marquinho, continua fazendo as mesmas coisas pelo sobrinho, mas pela Ruth não. E a Ruth percebeu que a Raquel mudou. A Raquel virou uma pessoa, assim, mais triste, mais calada, pensativa, sabe? Aí quando o Ricardo vai lá buscar o Marquinho, né? Porque ele fica com o Marquinho agora um final de semana sim ou não. Aí ela fica pior, sabe? Ela fica mais chateada. Mas ela não fala nada pra Ruth, ela não perturba, ela não faz cara feia, nada. Ela só trata como se a Ruth não existisse. E a Ruth, o que ela queria saber da gente? Como melhorar essa história? Não sei se melhorar é a palavra, né? Porque como que ela pode ter o perdão da irmã? Eu acho tão difícil isso, gente. A Ruth faz terapia desde que engravidou. Ela já tinha esse acompanhamento, aí já fazia terapia. A Raquel, depois que se separou de Ricardo, ficou um tempo bem deprimida e aí a mãe obrigou também a ir para terapia com uma outra terapeuta que não era a mesma da Ruth. Então as duas fazem terapia e tal, mas ainda a ferida é muito aberta, né? E aí tem o Marquinho que tá sempre ali, que é uma prova da traição da irmã. E tem o Ricardo que vai lá a cada 15 dias e que tem todo um contato. Às vezes ele vai pegar a criança, o Marquinho na escola. E a Ruth queria uma ideia da gente, como que ela pode fazer pra resolver isso, né? Porque agora também o Marquinho já tá um pouquinho maior. Ela já até tentou falar com a Raquel algumas vezes, mas a Raquel não está aberta. E eu, sinceramente, acho que ela tinha que esperar, né? Ninguém é obrigado a te perdoar, né? E no núcleo cômico da história, ainda tem o Marco Aurélio, que agora virou o melhor amigo do Ricardo. Às vezes o Ricardo vai buscar o Marquinho e o Marco Aurélio tá junto, aquele bonachão, o cara que fez a coisa certa. E eles estão agora super amigos. A Ruth não pode nem olhar pra cara de Marco Aurélio. Raquel também tem ranço, pelo menos nisso elas concordam. Eu acho que aí já tinha que unir as irmãs no ódio, né, contra Marco Aurélio. Pode ser um caminho aí, hein, Ruth? Pega nesse ódio aí do Marco Aurélio as duas, quem sabe, né? Eles não se juntam aí pra dar um pau nele. Sejam gentis com a Ruth, todo mundo aí, né, pode errar, né, a gente tá aí pra jogo, todo mundo, e ela errou, a Ruth sabe que errou feio, errou rude, errou Ruth, né, Ruth? Só que ela quer agora retomar, porque assim, quando ela ficou grávida do Marquinho, a relação dela com a Raquel mudou muito, elas ficaram muito amigas, e de repente agora acabou tudo. Eu sei, eu acho que o caminho é agarrar um ódio aí pro Marco Aurélio e quem sabe o ódio junte as duas de novo, porque por amor eu acho que vai ser um pouco mais complicado, precisa deixar a Raquel, né, digerir isso aí, não é fácil também, né, essa sequência de descobrir a traição do marido com a irmã, perder o bebê, é um combo, né, de coisa ruim que não passa, né. Ruth me lembrou de uma coisa que eu esqueci de contar que é puro ódio. O Marco Aurélio, esse Zé Povinho, esse cara que eu nem sei o que dizer de Marco Aurélio, agora ele tá com uma ideia, porque ele virou melhor amigo de Ricardo, de que o batizado lá que teve, como o Ricardo é o pai, ele não pode ser pai e padrinho. E agora o Marco Aurélio tá se achando no direito de pedir pro amigo Ricardo pra ir na igreja pra ver se dá pra rebatizar Marquinho, sendo ele o desgracento, o padrinho da criança. Gente, sério, hashtag te odeio Marco Aurélio. Então é isso, gente, deixem aí lá no grupo as suas mensagens pra Ruth, sejam educados, sejam gentis e logo eu volto aí com outra história. Um beijo. Se você
você tem uma história para um dos quadros aqui do nosso canal Não Inviabilize, escreva para o e-mail nãoenviabilize@gmail.com. Gente, minha equipe técnica, edição e sonorização, Léo. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Cheguei para mais uma história, hoje para um especial de Dia dos Namorados. Continua sendo picolé de limão, porque o estúdio onde eu gravo continua fechado, né? Nós estamos em quarentena, então você pode ouvir aí no fundo das histórias um miado, ou um latido, ou a sirene do vigia, ou até a minha prima gritando alguma coisa ao fundo. Então são coisas que eu não consigo evitar. Eu estou gravando em casa. Hoje, especial Dia dos Namorados, picolé de limão com groselha. O sorvetinho da capa tá até rosa. Normalmente é o sorvete de limão verdinho, tá rosa porque é um especial. Então, além dos assinantes que vão receber as histórias nos seus e-mails, essas 4 histórias estarão disponíveis também em todas as plataformas aí de áudio de maneira gratuita. Se você quiser e puder, apoie o meu trabalho, assine, tem mais 50 histórias para assinantes. E assim que voltar o estúdio, né, assim que sair uma vacina, eu volto a gravar em estúdio. Ou talvez até eu tô vendo de me equipar para ter uma qualidade melhor de estúdio em casa. E aí a gente passa a fazer em casa definitivamente, mas isso aí eu ainda tô estudando. Então vamos lá, vamos à história. A história de hoje é a história da Marcela e do Cláudio. Eu garimpei algumas histórias antigas de Dia dos Namorados lá do Twitter que eu recebi, e a história da Marcela é uma dessas histórias. A Marcela e o Cláudio, eles tinham um namoro ótimo, namoro de 3 anos, e assim, nesse meio tempo, tanto ela quanto ele ficaram com um nome sujo. Então eles não conseguiam ter um cartão de crédito, fazer um crediário, esse tipo de coisa. E aí a dona Gilvaneide, mãe da Marcela, que emprestava o cartão, o que ela fez? Para não ter confusão com as coisas dela, ela tirou um cartão específico que ela emprestava para a Marcela e para o Cláudio. Então o que eles quisessem, eles compravam, eles pagavam, ela só recebia a fatura em papel mesmo, né? E avisava os dois, e eles lá pelo site conseguiam pagar até sem ter a fatura na mão. Então era assim que acontecia. E nunca tinha dado problema, nunca deu problema de nada. Chegamos ao Dia dos Namorados. E o que aconteceu? Eles só eram namorados, estavam juntos há 3 anos, mas não moravam juntos. Então no dia dos namorados, o Cláudio passou mal, então quando foi lá pelas 4 horas, ele mandou uma mensagem para Marcela, falando que ele estava saindo mais cedo do trabalho, que ele estava mal, que a pressão dele parece que tinha caído, ninguém sabia por quê, e ele foi pro PS, e lá foi medicado, e ele tinha que repousar. E era o Dia dos Namorados, então ele fez um texto para ela no Facebook, né, falando do amor dele, nananã, e mandou, publicou. Só que engraçado que esse texto, ele não teve curtidas, assim, não teve comentários. Normalmente tem, né? Todo mundo gosta de um texto fofinho e comenta. E parecia que o texto, depois a Marcela foi se ligar que o texto era restrito. Então ele fez o texto no Facebook e ele colocou, tipo, só pra ela ver. Então só ela que interagiu ali com aquele texto onde ele falava que ele estava doente, mas que ele queria estar com ela, nananã. Passou, gente, praticamente um mês. E normalmente, como que eles faziam com as faturas da dona Giovaneide? Chegava a fatura de papel, mas eles praticamente nem abriam, e viam tudo pelo site. Aí eles separavam lá o que era gasto da Marcela, o que era gasto do Cláudio, e cada um pagava o seu. Excepcionalmente, na fatura de julho, o Cláudio, um belo dia, chegou lá na casa da Marcela, né? Marcela morava com dona Gilvaneide, e falou: olha, amor, não precisa se preocupar com essa fatura, que eu fiz muita hora extra mês passado e eu paguei tudo, tá zerada. Aí ela: nossa, amor, que maravilha, né? Obrigada, tal. Então, tipo, a Marcela achava que ela tinha uns 500 e pouco de fatura pra pagar, e
Ele pagou, então ótimo, né? E assim o assunto passou. E a fatura de papel, ela nunca pegava também, mas de repente aquela daquele mês, o Cláudio levou. E também, gente, ninguém se tocou de nada. E a fatura que ele levou já estava aberta, porque a dona Gilvaneide, a fatura chegava, ela só abria para ver o valor, tipo, ficar esperta se eles iam pagar, mas não olhava nada, não detalhava a fatura, nada. Mais uns dias ali, dona Gilvaneide estava ali passando uma roupa, né? Marcela estava tomando um café e a dona Gilvaneide falou: nossa, mas esse mês vocês gastaram, hein? Aí a Marcela falou: ué, como assim, mãe? Gastamos o quê? Ela falou: nossa, Marcela, a fatura veio quase R$ 2.000. Aí eu achei muito, né? Fiquei preocupada, vocês já pagaram? Aí a Marcela falou: não, o Cláudio me falou que ele pagou a fatura integral, né? Mas eu acho que é um engano, mãe, acho que não veio tudo isso. Ela falou: não, eu abri, realmente veio tudo isso. Veio quase 2.000. Então, assim, se a Marcela tava devendo uns 500 de fatura, que era ali de um Uber, de um negocinho que você come ali, de uma coisinha que você compra na internet aqui, assim, miudezas, de onde eram os outros R$ 1.500, assim? Ela ficou meio cabreira. Ela falou: bom, eu vou pedir a segunda via da fatura pela internet. A Marcela cabreira, em vez de fazer tudo ali na surdina para ver o que tinha acontecido, ela não aguentou e pegou o telefone na frente da mãe dela ali, a mãe dela passando roupa, e ligou pro Cláudio. Falou: ô Cláudio, minha mãe tá falando aqui que veio R$ 2.000 de fatura, o que tem nessa fatura? Cláudio gaguejou, falou que tava ocupado, que depois falava com ela, mas ele falou assim: ah, lembra a dona Gilvaneide que eu falei pra ela que ia gastar um pouco mais, que eu ia fazer uma surpresa? E aí ela, com o Cláudio ainda no telefone, falou com a dona Gilvaneide. Ela falou: ah, é mesmo, ele falou que ele ia gastar mais, que ele ia fazer uma surpresa pra você. E assim, o erro da Marcela foi ter contado pra ele nesse minuto. Ela devia ter apurado a fatura antes, mas ela não apurou e ela comentou com ele, então ele teve um tempo de bolar uma história. E a história foi o seguinte: assim que ela desligou o telefone, ela entrou na internet e assim, você pode pedir a segunda via pra te mandar pelo e-mail, mas você já vê ali, na hora, os gastos. E aí, assim, tinha um gasto de uma loja conhecida que vende joias, e se eu falar o nome aqui, todo mundo conhece. Tinha lá uma compra nessa loja, à vista. Detalhe, Cláudio sempre parcelava o máximo que dava, e essa compra estava à vista. E tinha o pagamento da noite do dia, da noite, né? Não dá pra saber se é noite ou dia, mas do dia 12/6, do motel, vamos dar um nome aí pro motel, Motel Lindóia. Era um nome tipo assim, um motel muito famoso. Continue à direita muito e caro. depois continue Aí ela em começou a frente. tremer, porque ela falou: eu não fui no motel e eu não ganhei nem no dia seguinte, não ganhei Siga em joia frente. nenhuma. Essa parte da história é o que eu penso, ele ficou sem dinheiro, porque Cláudio tinha acabado de pagar o cartão. Então, na cabeça dele, o que deu pra ele fazer? Quando a Marcela ligou pra ele, pé da vida, novamente, falando: o que é isso aqui de Motel Lindóia? Ele falou: olha, eu comprei uma joia pra você, a joia tá aqui pra mim. Essa joia nunca existiu. Quer dizer, existiu, ele deu pra uma outra moça, mas ali na hora que ele tava Siga em falando, ele tava frente. mentindo, ele tava ganhando tempo pra ver se ele comprava outra joia. E o motel, o que aconteceu? Eu paguei antecipado porque precisava reservar, porque era dia dos namorados, podia não ter a suíte que eu queria, e no dia, você sabe, eu passei mal e a gente não foi. Então, quer dizer, gente, colou, não é? É uma história plausível. Tipo, ele pagou antecipado o motel pra reservar o quarto, que era, tipo, a suíte presidencial. Ele pagou antecipado pra reservar, pra ter a suíte Siga pra em eles, frente. e comprou uma joia pra ela. Só que no dia não aconteceu. Só que passou um mês. Ela falou que depois disso, eles foram no motel, não naquele motel, mas no motel que regularmente eles iam, e ela não ganhou presente nenhum, e ele não levou. Já que estava pago esse motel, por que ele não levou? O que ele alegou? Que ele não levou porque ele agora ia esperar uma outra data especial, que seria o aniversário dela, Siga em em setembro. frente. Então eles estavam ali em julho, agosto, setembro. E aí ele ia aproveitar e dar o presente de Dia dos Namorados no aniversário dela, que seria a joia. Então o cara foi muito esperto, porque ele ia ter tempo de comprar uma joia na mesma loja, agora em dinheiro, né? Porque, sei lá, ia se virar, né? E
aí, sei lá, de repente ele ia lá também, pagava um motel antecipado pra dar tudo certo. Tinha que dar tudo certo. E não tinha muito como dar errado. Não fosse a Marcela uma pessoa cismada. Assim, tava tudo muito certo. Uma história totalmente plausível. Inclusive, Dona Gilvaneide acreditou. Falou, não, era isso mesmo. Ele até me falou antes que ele ia fazer uma surpresa pra você sim. Que não era pra eu contar nada pra você, nem te dar a fatura do cartão. E eu esqueci disso. Ainda bem que ele veio aqui e pegou. E, assim, a coisa podia ficar por isso mesmo, né? Só que Marcela resolveu ir até o motel checar. A história tava muito amarradinha, perfeita, sabe? E a Marcela ficou com a pulga atrás da orelha. Dona Gilvaneide falou que ela tava doida pra ela esquecer isso, não sei o quê. Mas ela ligou no motel e falou, olha, o cartão da minha mãe foi utilizado neste motel no dia 12 e eu quero saber quem utilizou, porque a minha mãe não foi pra motel nenhum. Tipo, ela jogou um verde, não falou nada do namorado dela. E acabou perguntando também, eu queria saber se foi alguma reserva antecipada ou o que foi, né? E a moça falou, olha, eu vou te passar pro gerente. E o gerente falou pra ela que não existia isso de reserva antecipada. Ele não antecipou nada, porque isso não existia no motel. Tipo, você chegava, se a suíte estava disponível, você pegava, senão você tinha que pegar outra. Ele falou que a única possibilidade de reserva era quando era para casos assim de casamento, né, lua de mel que a pessoa vai passar antes, mas não podia ser em feriado nem datas assim comemorativas, porque o motel fica lotado nessas datas. Naquele motel específico, Motel Lindóia, que é um nome fictício, né? Pegue a saída à direita. Motel Lindóia por aí, não é esse. Não existia reserva. Então ela falou, bom, então alguém usou o cartão da minha mãe no motel. E aí ele falou, olha, o que eu posso fazer pra você, checar a câmera, mas eu preciso falar com o advogado antes, eu não sei como funciona isso. E rolou ela lá. E aí Marcela viu que seria difícil conseguir alguma imagem, alguma coisa, e ela jogou um verde. Ela chamou o Cláudio e jogou um verde, inclusive pra Dona Gilvaneide. Dona Gilvaneide até então estava acreditando muito no Cláudio. E ela falou pra mãe, falou, olha mãe, eu recebi aqui por e-mail as imagens do motel e o Cláudio estava lá, foi lá pro motel com outra moça. No carro dele, tudo. Ela não sabia até então. E aí ela chamou o Cláudio pra ir lá na casa. O Cláudio foi e ela jogou esse verde. E, né, gente, homem vai até certo limite, dependendo da pressão, ele acaba espanando mesmo. E o Cláudio espanou e acabou contando. E aí ele contou que em janeiro, não quer dizer, ele levou a moça no motel em junho. Em janeiro ele tinha conhecido essa moça era lá do trabalho dele e ele se envolveu com essa moça, fazia já quase 7 meses que ele estava com essa moça e ele acabou levando a moça no motel e deu uma pulseira pra moça no dia dos namorados. Aí ele chorou, disse que estava com a moça agora mais por pressão, porque eles trabalham no mesmo lugar. Mentira, né, gente? E nananã. E aí, Cláudia terminou com ele, né? Brigaram, aquela quebra-pau. Dona Gilvaneide tacou coisa nele, deu uma cadeirada em Cláudio. E depois a Marcela foi pegar a fatura, porque o que acontecia? Até janeiro era uma tarefa dela separar os valores. E depois quem começou a separar os valores era o Cláudio. Então ele que separava, olha, você deve tanto, eu devo tanto, mas nunca saía muito de um limite do que cada um gastava, né? Então ela não olhava a fatura detalhadamente. E ela foi olhar e tinha várias coisinhas, inclusive de motel. Tipo, o cara tava usando o cartão pra levar a amante no motel. O cartão da Dona Gilvaneide. Tipo, vários meses. Ele nunca deixou de pagar. Ele não deu nenhum calote. Mas, como ele não tinha crédito, né? Ele tava usando o crédito da sogra pra levar a amante em passeios, tomar sorvete. Tipo, ela falou que tinha coisa lá, um lugar que era super caro, que ela sempre quis ir tomar sorvete e eles nunca foram porque o Cláudio falava que era besteira, que era caro, que sorvete é tudo igual. E ele levou a moça. Isso me magoou extremamente, essa coisa de comida me magoou demais. E ele levou a moça no negócio de sorvete chique. Então aí acabou tudo, né? Ele não tava devendo nada, mesmo não tinha nenhuma parcela mais no cartão. Ele pagou tudo que ele devia. Fim da história de Dia dos Namorados. E ele não tá mais com a moça lá da firma, ele tentou voltar depois com a Marcela, mas a Dona Gilvaneide praticamente ameaçou ele de morte. E ela também não queria, então não rolou. Então é isso, gente. É uma história que era muito legal, porque ela falou que
foram 3 anos muito bacanas e que no final, em vez dele terminar em janeiro, porque eu sempre falo isso, né? Uma história de amor, ela pode ser linda, sim, e terminar. Ele podia ter terminado com ela em janeiro, ter sido honesto, tudo bem, a Marcela ia sofrer, mas ia sofrer como qualquer um sofre por amor, que acabou. Amores acabam. E não é por isso que o amor não deu certo, né? Mas ele tinha que fazer tudo isso, ser um canalha, e agora ele segue aí odiado por Dona Gilvaneide e desprezado por Marcela. A gente tem um grupo lá no Telegram, chama Não Inviabilize, joga lá na busca que você acha. Comenta lá a história da Marcela, a hashtag dessa história é Lindóia. E eu até mandei uma mensagem pra Marcela, porque faz muito tempo que eu não falo com ela, né? São histórias antigas, pra ver como que tá tudo e pra avisar que eu ia contar a história. Quem sabe ela colhe aí umas opiniões de vocês lá no nosso grupo. Um beijo e daqui a pouquinho já subo uma nova história. São 4 histórias do especial de Dia dos Namorados. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, voltei para mais um picolé de limão, especial Dia dos Namorados, picolé de limão com groselha. E assim, gente, eu vi muita gente comentando, mas viagem. Não acredito no amor, não sei o quê. E não é bem assim, né? Eu não recebo muitas histórias de amor com final feliz. Até gostaria, mas não recebo. Louco, eu tava 57, então, voltei pra 2 horas? Nas ciladas. Mas o amor existe, sim. E é uma coisa bacana quando você encontra. Eu, pessoalmente, só acho que isso não tem que ser uma meta de vida, tipo, passar a vida toda procurando um amor eterno, porque eu acho que isso não existe. Relacionamentos começam, relacionamentos acabam, e quando acaba bem, o que significa acabar bem, na minha visão? Não ter aquele monte de briga, não ter violência, não ter sacanagem financeira, essas coisas, simplesmente o amor acabou, cada um vai pra um lado, a gente sofre, mas passa. Isso não significa que a história de amor não foi uma história bonita. Ela foi, só que acabou. Pra mim nada é eterno, então eu não acredito nessa coisa de amor eterno. Pode ser que para outras pessoas funcione, né? Ficar a vida toda com uma pessoa só, mas não sei, não vejo vantagem. Não acho possível, mas, né? Então, gente, a intenção desse especial de Dia dos Namorados não é dizer para vocês que, não amem, não confiem nas pessoas. Pelo contrário, tem muita gente boa, muita gente bacana. E todo mundo é humano também, né? Uma mancada aqui, outra ali. Lógico que aqui a gente conta as piores mancadas, mas ninguém é perfeito. Então não caiam nessa de que não existe amor, existe sim. E sei lá, também não precisa ficar correndo atrás disso, tem tanta coisa, né? Deixa a vida correr, segue a vida. Mais uma história, infelizmente, que não acabou tão legal, né? Mas é a vida. Então vamos lá, história da Vanessa e do Carlos. A Vanessa conheceu o Carlos numa central de concursos. Então ele queria prestar lá para uma coisa na área de direito e ela queria ser funcionária pública. Então ela fazia várias provas, né, vários testes aí para passar em concurso. E eles fizeram esse cursinho por 2 anos. Então eles se conheceram bem no começo e já começaram a namorar. Só que tinha uma coisa, ela morava... vou dar um exemplo. Eu moro em Santo André, então digamos que ela morava em Santo André e o Carlos morava em Embu das Artes. Não é uma coisa tão longe, mas é fora de mão. Então, assim, é meio longinho. E a Vanessa morava sozinha. Então, o que acontecia? Muitas vezes, quando terminava as aulas, né, lá do cursinho deles de concurso, o Carlos dormia na casa da Vanessa. E assim, eles estavam namorando por 2 anos. E depois que terminou esse cursinho, tinha outros módulos, né, quem queria fazer algo mais específico, só que a Vanessa passou num concurso público e ela foi ser... Eu vou dar um exemplo similar aqui, mas não é isso. Lembrando que eu sempre mudo nomes e profissões e cidades. Digamos que ela foi ser socorrista do SAMU. Então ela estava feliz da vida, ela tinha todas as
qualificações, né, para assumir aquela vaga do concurso, e agora ela teria uma estabilidade, né, financeira, uma estabilidade. Caramba, vou virar de novo, olha lá. E o Carlos continuou Puta estudando, merda, então tem que prestar ela parou a escola atenção, lá de mano. cursinho, e ele seguiu, porque ele queria fazer lá um concurso que era muito difícil e ele tinha que estudar muito. Então, muitas vezes ele saía do cursinho e ia pra casa dela, só que aí ela tava de plantão, né, e eles acabavam não se vendo. Mas era um relacionamento, a Vanessa disse, muito legal, muito saudável, e era sempre ele que vinha pra cá. Ela nunca ia pra Embu das Artes, porque era longe, fora de mão, e ela tava trabalhando, enfim. Aí chegamos aí num dia dos namorados, e ela queria muito, muito estar com ele, só que ela tava de plantão e não ia poder passar aquela noite dos dias dos namorados com o Carlos. E assim, a Vanessa diz que ela nunca desconfiou de nada, porque ela falava com o Carlos no celular, né, ela nunca gostou de telefonar. Eu também odeio telefonar, então mensagem funciona muito bem pra mim, do mesmo jeito que funcionava pra Vanessa. Então eles conversavam muito pelo WhatsApp, e como o concurso que ele vinha no cursinho, né, fazer era 4 vezes por semana, então eles passavam muito tempo juntos, e agora ela tinha os plantões, então ficou mais corrido. Ela nunca desconfiou do Carlos, nunca, nunca, nunca. E como agora ela estava empregada, concursada, ela começou a falar deles morarem juntos. E o Carlos dizia que não dava, porque os pais eram muito idosos e ele cuidava dos pais, e ela só conhecia os pais dele por foto, né? Nunca tinha ido até Embu das Artes conhecer os pais dele, e que os pais eram idosos e ele não podia se mudar de vez pra cá e largar os pais. E ela foi entendendo, né, a situação dele. Até que no dia dos namorados ela tava lá no plantão, né? Então ela saía com a ambulância. Tinha o cara que dirigia a ambulância lá. A equipe de socorristas saía para as ocorrências. E eles receberam um chamado, que era um chamado, digamos, na Anchieta, que era a área dela, na rodovia Anchieta. E ela foi para esse chamado. Então, o que ela recebeu ali no rádio? Que no chamado era uma colisão, e na colisão tinha uma criança presa nas ferragens e 2 adultos machucados e uma outra criança sem nenhuma lesão. Aí chegaram lá, o foco era na criança, né, que estava presa. Então a Vanessa disse que quando a ocorrência é assim, os bombeiros vão, porque o socorrista não pode tirar a pessoa do veículo, quem tira é o corpo de bombeiros. Então os bombeiros já estavam lá, já estavam serrando o carro e tal, tirando a criança, e eles estavam esperando. Eles já tinham um outro carro do SAMU que tinha começado os primeiros socorros. Então quem estava leve, que era o marido, a esposa e a outra criança, já tinham sido socorridos, mas não queriam sair do local, porque a outra criança estava presa nas ferragens. E nesse exato momento ela chegou, aquela gritaria, né, da família, e quando ela viu quem era o cara, o marido, em pleno dia dos namorados, que ela tinha deixado tudo arrumado, porque o Carlos disse que ia talvez dormir, né, lá na casa dela. E quando ela chegou na ocorrência, o Carlos era o pai daquela família. Então tava o Carlos, a esposa, ele tava com uma aliança enorme no dedo, e tinha 2 crianças. Tinha um menino de uns 10 anos fora do carro e uma outra criança de 7 anos que tava pela perninha presa, assim. Então tinha que serrar lá uma parte da porta lá do carro para tirar o menino. E aí ela ficou em choque, porque ela viu o Carlos, era o Carlos, porque às vezes a esposa falava Carlos, Carlos, assim, desesperado. O Carlos nem se ligou que ela tava ali, porque o filho dele tava preso nas ferragens, né? E ela ficou ali esperando pra socorrer o menino, que o menino ia na ambulância dela, precisava ver a perninha, assim, imobilizar, o que precisava fazer. E ela tinha que prestar socorros de qualquer jeito, né? Ela não podia passar mal ali, mas ela estava bem mal. E tudo deu certo, ainda bem. O menino não tinha uma lesão grave na perna, foi só mesmo porque ficou enroscado, ele ficou preso e ficou machucado, mas nem tanto. E socorreu o menino na ambulância, e na ambulância foi a mãe do menino, a esposa do Carlos. Então depois que ela fez todos os procedimentos que ela tinha que fazer ali junto com a outra pessoa da equipe, ela
dentro da ambulância ainda, falou: olha, mãe, fica tranquila, seu filho tá bem, não foi nada de grave, explicou pra ela o que seria feito dali pra frente. E a mãe do menino, que seria a esposa do Carlos, abraçou a Vanessa. E assim, a Vanessa falou que até então ela tava muito chocada. E aí, a partir do momento que ela recebeu o abraço da mãe da criança, que tava ali também ingênua, sem saber nada, aí que o choque foi total e ela meio que começou a chorar. E ela começou a chorar dentro da ambulância. A mãe do menino achou que ela tava chorando porque o menino tava bem e começou a chorar junto. Então as duas começaram a chorar ali na ambulância. Tudo muito estranho, né? Mas aí eles entregaram lá no hospital o menino, a mãe ficou, ela tinha que preencher a papelada e voltar pro plantão, que é assim que rola. E não tinha choro, ela tinha que voltar pro plantão. E aí ela não conseguia raciocinar, assim, o que ela ia fazer, né? O que ela ia fazer em relação a ele. E ele tava agora com o filho machucado, né? Então ela terminou o plantão, foi pra casa, desligou o telefone e dormiu. E até aquela hora era tipo, quando teve o acidente, era umas 9 da noite. E ela desligou o celular e não ligou mais. Quando ela acordou no outro dia, né, depois que já tinha passado o plantão, ela já tinha dormido, tinha várias mensagens do Carlos. E assim, o cara, acho que depois que ele viu que o filho dele tava bem, não tava fora de perigo, ele mandou mensagem dizendo que tinha ficado preso lá em Embu, que o pai dele não tava muito bem, ele precisou socorrer o pai dele, mas que agora tava tudo tranquilo. Inventou uma puta de uma conversinha pra não passar o dia dos namorados com ela. A Vanessa, ela tinha acordado um pouco melhor, porque assim, podia ser uma tragédia, né? Já pensou, o filho dele podia ter morrido e, enfim, ela pensou que dos males todos, do que podia ter acontecido, né? Aquele foi o menor. Ela descobriu que o Carlos era um canalha, foi o menor dos males. Então, o que ela respondeu pro Carlos por mensagem? Seu pai tá no hospital, eu vou pra ir agora encontrar vocês. Coisa que ela nunca tinha feito, né? Tô indo pra Embu agora encontrar vocês. E aí o Carlos respondeu: não, ele já tá em casa e tá dormindo. Não é a melhor maneira de eu apresentar você pros meus pais agora. Eu só queria te dar uma satisfação, porque eu não passei o dia dos namorados com você. E nananã, acabou. Aí o que ela decidiu? O que a Vanessa decidiu? Que ela ia conversar com ele pessoalmente. Então passou ali mais um dia. Ela tinha o plantão dela, cumpriu o plantão dela. Quando ela chegou na casa dela, de manhã do plantão, o Carlos estava lá dormindo. Aí ela falou: bom, vou fazer um café, não vou dormir e vou esperar ele acordar para conversar com ele. E aí, quando ele começou a querer contar uma historinha sobre a saúde do pai dele, ela falou: cadê seu carro? Aí ele falou: meu carro tá na oficina, acho que não vai ter jeito, eu já até acionei o seguro, acho até que eu vou ter que pegar outro carro, não sei o quê. E ela sabendo que o carro dele tinha dado PT na Anchieta. Aí ela falou: engraçado, eu estive numa ocorrência no dia dos namorados na Anchieta e era um carro tão parecido com o seu e tinha um cara lá tão parecido com você. E falou assim, bem no deboche mesmo. E o Carlos ficou branco. E aí ela pegou o número da ocorrência, pegou os dados do carro, tava tudo num papel e botou na mesa. Falou: então, Carlos, eu tava lá, eu vi você. E ela já começou a chorar, e ele começou a chorar. E aí, né, homem chorar ninguém, covarde, começou a falar porque assim, os filhos dele grandes já, né? Que quando conheceu ela na central de concursos, não sabia como falar que era casado e que isso, que aquilo, que amava Imagina ela, a mas como ela dificuldade viu, de alguém ele tem falar 2 assim, eu filhos, sou ele não podia casado, né? deixar os filhos, Realmente é aquela complicado. conversinha toda. E ele tava com um presente. Ele tinha levado um presente pra Vanessa de Dia dos Namorados atrasado. Então ela pegou o presente da mão dele, atirou pela janela. Sem ver o que era, coisa que eu não faria. Eu ia querer ver pelo menos o que era. E botou ele pra fora. Ele queria pegar as coisas dele, porque ele tinha umas roupas, né? Ele deixava umas roupas, assim, melhores lá na casa dela. Ela falou pra ele: olha, se você voltar a me procurar de qualquer forma, eu tenho o telefone da sua esposa, tenho o seu endereço residencial e agora vocês vão ficar chocados. O Carlos, ele não morava em Embu.
Tipo, a Vanessa morava em Santo André, ele também morava em Santo André. Como é que é? Tipo, a Vanessa morava num bairro, ele morava praticamente do lado da casa dela, muito perto. Ele nunca morou em Imbu, então ela nem sabe se ele tem pais vivos, se os pais moram em Imbu, porque ela só via foto, né? Mas o Carlos morava na mesma cidade que ela, no bairro do lado, muito perto, tipo, dava pra ir a pé da casa do Carlos pra casa dela. E ela nunca encontrou o Carlos num mercado, sabe assim, no dia a dia. Foi encontrar o Carlos num acidente com o filho dele. Então, é uma coisa que, né, a gente nunca imaginou uma coisa dessa. E ela ficou mal, lógico, um tempo. E ele não procurou mais ela de jeito nenhum, porque ela tinha ameaçado, né, contar pra família. Ela tinha endereço, ela tinha tudo dele, por causa do relatório que eles fazem lá, né. E ele nunca mais procurou por ela, nunca mais. O concurso que ele queria passar, ele nunca passou. Bem feito, Carlos. E a Vanessa agora já tá melhor, já superou essa história. Mas ela associou o Dia dos Namorados a esse evento terrível, assim. Porque por mais que o menininho também não tivesse tão machucado, ele tava preso nas ferragens. O carro tava todo estraçalhado e sendo que o pai era o Carlos gritando, o outro menininho chorando. Então, assim, ela associou muito o Dia dos Namorados a isso, né? E a traição toda, porque foram 3 anos, até um pouquinho mais, de Carlos mentindo adoidado. Então esse foi o Dia dos Namorados que a Vanessa nunca mais vai esquecer e que agora ela também não gosta de comemorar com ninguém. Ela já teve outros namorados e prefere não apostar aí nessa data do dia 12. Então, gente, um beijo e eu volto daqui a pouquinho com outra história. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão